Fala gremista, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo nós vamos falar sobre Arthur e o fato de a direção nova do Grêmio estar avançando para ter o jogador em definitivo, comprar da Juventus, porque ele está emprestado pelo clube italiano. Vamos falar também sobre Enamorado, o ponta-direita colombiano do Júnior de Barranquilla. Segundo portais colombianos, publicaram nas últimas horas, em importantes jornais de lá da Colômbia, o Grêmio fechou a contratação. Eles dão até os detalhes dos valores, a gente precisa tratar isso aqui também. E vamos falar sobre uma punição que o Grêmio levou na tarde dessa segunda-feira e terá que cumprir em uma rodada específica do Campeonato Gaúcho. Tudo isso em nome de Hora do Pastel e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa o teu like no vídeo, importante para esse conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube, então me ajuda com o like já na arrancada, te inscreve no canal, me ajuda a chegar na marca dos 80 mil inscritos, a gente não para de crescer, graças ao carinho e à confiança de vocês diariamente aqui, então se inscrevam, se você ainda não é inscrito, né, e se não sabe se é inscrito, entra aqui no canal, confere, se não for, se inscreva. Também ativa as notificações para tu sempre ser avisado sobre novas informações do Grêmio. Eu publico 2 vídeos por dia, um no final da manhã e outro à noite, e dependendo, publico até 3. Você vai ficar sempre muito bem informado aqui no canal. E claro, a tua opinião também é muito importante sobre todos os temas, deixe ela aqui nos comentários. Dito isso, vamos lá falar do Grêmio. Primeiro ponto, no ano passado, 2025, pelo Campeonato Gaúcho, Clássico Grenal, uma bomba foi arremessada no campo. Foi numa derrota, né? Infelizmente, no segundo gol, que foi marcado pelo Alan Patrick, ele comemorou perto da bandeirinha do escanteio e uma bomba foi arremessada. O Grêmio foi julgado. O Grêmio tentou de algumas formas pagar com cestas básicas, mas foi punido. A punição é agora porque é assim, fez no gauchão, cumpre no gauchão. Nada tem a ver, sem nenhuma relação com as outras competições, Brasileirão, Copa do Brasil, muito menos as competições sul-americanas, né? Então, o Grêmio vai cumprir a seguinte punição: portões fechados em um jogo. Agora, já no início do campeonato, a partida contra o São José na Arena será com os portões fechados. Essa é a punição, beleza? Outro assunto, Enamorado. Os sites colombianos já estão publicando há alguns dias que essa negociação está avançada, que estava por detalhes de fechar, etc. E agora, nos últimos instantes, já da tarde e noite dessa segunda-feira, eles estão cravando, importantes jornais, não é qualquer página, são importantes jornais, importantes jornalistas de lá, cravando que o Grêmio comprou o Enamorado. No primeiro momento, o Júnior de Barranquilla pedia algo próximo a 4 milhões de dólares. Mas também surgiu uma informação que eles liberariam por 3 milhões porque o contrato dele está terminando por lá. Então eles teriam que liberar até mesmo para não perder o jogador de graça daqui a poucos meses. E o Grêmio teria oferecido 2 milhões e meio de dólares. E que esse valor ainda não tinha sido aceito pelo clube colombiano. Clubes do Brasil e outros clubes importantes também sul-americanos estavam interessados, fazendo contato e tentando avançar pela contratação do jogador. Entre Grêmio e Enamorado, tudo certo já há alguns dias. Por isso que o jogador até seguiu o clube nas redes sociais, isso gerou repercussão, etc. E agora, o que eles estão dizendo é que o Grêmio conseguiu concluir definitivamente a contratação. Estão dizendo que o Grêmio pagou 3 milhões de dólares pelo Enamorado e de que ele vai assinar um contrato com o Grêmio de 3 temporadas. O Grêmio deve confirmar isso rapidamente, muito em breve, ou está tendo alguma cautela de alguma coisa que daqui a pouco não tenha sido assinada ainda, porque é aquela coisa, você fecha a negociação, todo mundo dá o ok, etc., mas no primeiro momento ainda é verbal. Enquanto não tiver assinado, não tem 100% de certeza. Mas o Grêmio deve estar viabilizando isso, esses últimos detalhes aí, para de fato efetivar o Enamorado, se é que já não está 100%. Depois tem a burocracia para aí sim anunciar, oficializar nas redes sociais, site e tudo mais. Mas o fato é que pelo menos muito perto do Grêmio está o Enamorado. Pelo menos muito perto do Grêmio está o Enamorado. Ele deve sim ser confirmado como reforço do Grêmio para 2026. E precisamos falar aqui sobre o Arthur. Porque o Arthur é uma das principais preocupações da torcida
e também do clube. E não pode ser diferente por toda a qualidade que tem o Arthur. O Arthur foi contratado pelo Grêmio, lembrando, na metade de 2025, ainda pela gestão do presidente Alberto Guerra. Mando um grande abraço aqui ao então vice de futebol da época, o Alexandre Rossato. A gestão do presidente Alberto Guerra não foi boa, mas eu acho que o Alexandre Rossato sim foi um bom dirigente. Que cometeu erros? Sim, cometeu seus erros, mas acho que mais acertou do que errou. E um dos acertos, para não ficar aqui lembrando e fazendo toda uma análise sobre o Rossato, foi ter contratado o Arthur. Não só a escolha do Arthur, ele tinha uma relação com o Arthur. Foi ele quem viabilizou a vinda do Arthur. Foi ele o protagonista da contratação do Arthur. Então, parabéns ao Rossato, importante que a gente faça por justiça também esse reconhecimento. E o Arthur, ele veio por empréstimo de uma temporada, ou seja, se chegou na metade de 2025 até a metade de 2026. Mas lá na nota de anúncio, o Grêmio já colocou que tinha um pré-combinado, uma espécie de um gatilho, para que esse contrato automaticamente fosse renovado até o final do ano. Dependeria apenas do Grêmio de ativar esse gatilho para permanecer com o Arthur. Então, a princípio, realmente não deve ser um problema a permanência do Arthur até dezembro de 2026. O problema maior deve ser depois. E o Antônio Dutra Júnior, vice de futebol do Grêmio, atual vice de futebol, concedeu entrevista coletiva hoje após a apresentação do Caio Paulista, ao lado do seu diretor, o Rafael Lima. Foi colocado esse assunto para ele e ele disse o seguinte, até no primeiro momento, algumas pessoas não entenderam o que ele quis dizer, né? O próprio repórter, o Lucas Fontes, questionou, tá, mas quer dizer então que não vai dar, o Grêmio não tem dinheiro? Explica melhor. Olha só, a situação é a seguinte, o Grêmio está colocando o Arthur como uma espécie de nova contratação. Então o Grêmio ele já está avançando de diferentes maneiras para ter o Arthur. Quais maneiras? Primeiro, está colocando o Arthur já como uma espécie de nova contratação, ou seja, separando o dinheiro para ter o Arthur. O Grêmio não está, vamos gastar pelo TT, vamos gastar pelo enamorado, vamos gastar por um volante, vamos gastar por um meia, e aí depois a gente vê o Arthur. E aí não tem dinheiro para conseguir o Arthur ou se comete alguma irresponsabilidade financeira. Não. Os dirigentes atuais merecem os parabéns. A nova gestão está começando muito bem, obrigado. O Rafael Lima, o Antônio Dutra Júnior, o Paulo Pelaipe, o presidente Odorico, todo o departamento de futebol estão de parabéns. Felipão, né, obviamente também. Luiz Castro participa efetivamente de tudo isso também, né, o nosso novo treinador. Eles estão começando muito bem. Pela limpeza que foi feita, 11 jogadores já mandados embora, mais 9 projeções de saídas, etc. O que a gente até abordou aqui no vídeo anterior do canal. Mas também pelas chegadas. O TT é uma grande contratação que está vindo de forma parcelada para o Grêmio. Isso já é muito positivo. E mais do que isso, o Grêmio ele está olhando para contratações de alto nível, não está olhando para contratar por contratar. Isso também é importante. Hoje a Nicole, eu vi que na coletiva, fez uma excelente pergunta. Né? Falou assim, olha, o Grêmio vai contratar alguém maior do que o TT? Ele disse, olha, é do nível do TT, é desse nível que a gente está buscando, talvez um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas é desse nível. Isso é importante. O Grêmio realmente está mudando de patamar com essa diretoria que está começando muito bem. Então, de que maneira eles estão avançando, para não fugir do foco, mas era importante colocar tudo isso, pelo Arthur. Primeiro, separando o dinheiro para ter o Arthur. Separando o dinheiro, que é o mais importante. Então, eles não estão gastando todo o dinheiro disponível, eles estão separando o dinheiro para o Arthur. O que mais? Já estão conversando com o Arthur, e o que é importante, o Arthur já manifestou com clareza o objetivo de permanecer no Grêmio. Você tendo o desejo do jogador é meio caminho andado. Terceiro, através das pessoas que trabalham com o Arthur, o Grêmio já começa a ter os primeiros contatos também com a Juventus. Isso ainda muito inicial, mas o Grêmio está avançando sim para ter o Arthur. Porque muitos perguntam, o Grêmio está olhando o mercado, o Grêmio está olhando para esse, para aquele, e o Arthur? Não estão fazendo nada pelo Arthur, vamos perder o Arthur? Essa preocupação ela é extremamente pertinente. Nós estamos falando de um jogador de outra turma, acima da média, do nosso disparado melhor jogador, mas a direção não está parada. Essa é a informação. A direção está trabalhando, a direção está caminhando e ela está avançando sim para ter o Arthur. Bruno, então o Arthur está próximo de ficar no Grêmio? Não, ainda não. É uma negociação considerada difícil, mas o Grêmio já está separando dinheiro, já está conversando com o Arthur, já tem o ok do atleta para ficar
e começa a ter os primeiros contatos com a Juventus para viabilizar isso. E as sinalizações, lá de quando ele veio, pelo menos, era de que a Juventus não dificultaria uma negociação. Talvez o principal problema seja a concorrência. Aí sim, várias propostas, a Juventus vai escolher a melhor. Claro que o desejo do Arthur também vai pesar, mas se é uma diferença muito grande financeiramente, dificulta. Agora, a Juventus não quer o Arthur mais. Ela já tem emprestado o Arthur, não é o primeiro empréstimo do Arthur. Então, essa é a situação do Arthur. Ela é difícil, mas o Grêmio não está parado. O Grêmio avança, sim, para ter o atleta em definitivo. Esse conteúdo tem a força de Crepe do Alemão, o melhor do Rio Grande do Sul de forma disparada. Crepe do Alemão é outro nível, bom demais, incomparável, isso eu te garanto. O Crepe do Alemão fica onde? Fica na mais bela praia gaúcha, que é Torres, na Avenida Beira Mar de Torres, o Crepe do Alemão. Várias opções de crepes salgados e doces, carne aos queijos é o meu preferido, camarão também é espetacular, mas tem várias outras opções. O esticadinho doce, meu Deus, é muito bom. Vai lá no Crepe do Alemão em Torres, o telefone da teleentrega tá na tela para tu pedir na tua casa também ter essa tranquilidade. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, opina muito aqui nos comentários, um grande abraço e até o próximo conteúdo.